Doutora Maria José Morgado, desde já, muito obrigado por ter estado connosco, ajudar-nos a refletir um pouco sobre este abril, que falta fazer, e sobretudo na área da justiça, mas não posso deixar de referir um pouco, ficámos com as suas lágrimas de emoção na primeira gravação, e agora vamos trocar essas lágrimas por miúdos. Sentiu-se bem aqui a refletir, a falar sobre abril, nesta Casa de Abril? Sentir bem, talvez não seja a palavra. Senti que havia gente que lutava, que resistia, e que isso ainda é um Portugal importante que eu não imaginava ter aqui tão perto. Isso é bom e comoveu-me muito. Isso é sentir bem, portanto, quer dizer que estamos... É melhor do que isso. Bom, quer dizer... alguma esperança. Sim. Não, de facto, tem sido uma das tónicas destes almoços, digamos, a mesa aqui é um pretexto, de facto, para... Porque há alma, há garra, há, de facto, como é que eu ia dizer, um programa não escrito. Exato. Mas as pessoas sabem o que querem, isso é importante. Doutora, digamos uma espécie de síntese do muito que falámos, mas síntese das sínteses. As pessoas normalmente têm a noção da justiça um bocado pela rama, porque de facto o mundo da justiça, a doutora fez aqui questão de destrinçar entre o mundo, por exemplo, da justiça norte-americana, que é muito mais expedito, muito mais imediato, e o nosso mundo complicado, que depois dá estas coisas que as pessoas não percebem, prescrições, enfim, diligências, digamos, qual é o balanço, ao fim destes 40 anos, era esta a justiça que já podia ter tido mais alguns progressos? O que é que há que esperar desses novos passos que nos disse? O que há que esperar é que os magistrados sejam capazes de conquistar a confiança da população. A confiança e a legitimidade, em parte desgastadas por inúmeros episódios, nomeadamente alguma esperança em decisões, muitas vezes, como é que eu ia dizer, é que há duas justiças. Uma justiça criada pela comunicação social, que não é a justiça que existe entre as quatro paredes dos tribunais. A justiça que existe entre as quatro paredes dos tribunais é uma justiça que tem grandes dificuldades, é uma justiça que vive em austeridade há muitos anos, muito antes, como dizia o Sr. Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, muito antes do programa da Troika, nós já sabíamos o que era austeridade e temos dificuldades imensas. E quando surgem os casos, chamados casos mediáticos, criam-se expectativas enormes do lado da opinião pública que não podem ser correspondidas do lado dos tribunais. E isso criou um fosso grande entre tribunais e população. Um fosso, aquilo que nós normalmente identificamos como uma crise de confiança. E nós temos que ganhar essa confiança de novo. Mas acha que os próprios agentes da justiça, digamos, na administração da coisa pública, das leis, vejo aí alguma crítica ao sistema judicial? Ou seja, eles próprios, com estas leis que se calhar não são suficientes, ou se calhar são suficientes e na questão da interpretação poderão não estar a dar o seu melhor. Acha que pode ser... O quadro legal é muito exigente em relação aos juízes. E na criminalidade económica ou financeira, nela incluindo a corrupção e crimes análogos, nós precisamos de tribunais especializados, que não temos. E isso tem criado um fosso entre o processo que é apresentado a julgamento e a capacidade do tribunal em apreciar provas complexas, como são exames perícias contabilísticas, financeiras, prova digital, etc. É aí que se joga o futuro da confiança na justiça. É criarmos capacidade em sede de julgamento de termos tribunais capazes de lidar com provas, com um conjunto de provas complexas, que são provas indiretas, que não é a tradicional prova pessoal, ou por confissão, ou a prova visível. Isso exige muito do juiz. Haveria aí uma zona intermédia, os advogados... Isso é um contraditório, tem que ser feito. Pessoas... O contraditório tem que ser feito. Evidentemente que o infrator, se a lei for labiríntica, se a lei der hipóteses de manobras dilatórias, pois ele aproveita-as. A culpa, eu não posso culpar os advogados de nada. Os advogados fazem o seu trabalho. O tribunal é que tem que saber conduzir
um julgamento com disciplina. Mas então desculpe, digamos que é possível esperar da parte, como a senhora que está aqui a fazer e tem feito, digamos, é uma voz que é ouvida, era possível esperar dos próprios juízes mais intervenção, no sentido de como que se dirigir aos cidadãos, ajudem-nos a administrar melhor esta justiça, ou isto é idealismo? Não é idealismo, nós todos os dias melhoramos, todos os dias os juízes julgo que estão melhores. Ou seja, a melhoria contínua no exercício da função judicial é uma coisa que acontece. Agora, nós não podemos sonhar com mundos ideais, não é? A justiça tem as mesmas dificuldades que o resto do país. As prescrições, estes casos mais gritantes. Sim. Mas quando falo em prescrições, os casos, eu não posso comentar casos concretos, mas sem comentar. Do ponto de vista geral, os casos que têm sido noticiados não são de crimes, são de contraordenações financeiras. Sim. Prescrições de coimas impostas pelos supervisores, no Banco de Portugal e a CMVM. Mas fica sempre a sensação, deixe-me utilizar esta linguagem por parte dos mais pequeninos, de que, digamos, que há uma outra classe de gente que detém os alçapões que as diversas leis, e portanto que sabem a quem a manutenção deste atual estado de coisas vai de alguma forma. O que é que era possível esperar? E tivemos aqui um deputado hoje da oposição, que sei que estão a trabalhar legislação. Muitas vezes também se diz que temos legislação suficiente, não há, é a forma de aplicar. Não resolve nada. Não. Nós precisamos de organização, precisamos de ter peritos que coadjuvem os juízes e peritos que coadjuvem o Ministério Público. Precisamos ter uma forma eficaz de funcionar e não é com pacotes, com hemorragias legislativas que resolvemos o problema, porque andamos com hemorragias legislativas há 10 anos. Houve aqui um senhor, mudando para um outro assunto, houve aqui alguém que levantou a questão que hoje ficou a perceber melhor porque é que a doutora Maria José não foi convidada ainda para a Procuradora-Geral da República. O próprio Vasco Lourenço veio falar do caso de Paulo Moraes para, por exemplo, ir para o Tribunal de Contas. Sim. A doutora Maria José tem a noção de que de facto, não sei se não há apetência por estes cargos, mas acha que era um cargo que era capaz de exercer, sem que esteja... Eu acho a questão ridícula, se quer que diga. Sim, pronto. Não me leva a sério a esse ponto. Há 18 anos que me coloco a questão, acho disparatada, não tenho nenhum perfil para o cargo e, portanto, acho que também não corresponde a nenhuma aspiração profissional. Gosto de estar no terreno, de combater no terreno, de estar nas trincheiras. É esse o meu lugar. Exato, portanto, a doutora disse também ali que por trás das questões há pessoas e gosta de falar com as pessoas. Sim, eu sou... De alguma forma ganhou notoriedade. Eu tenho muito a mentalidade de soldado raso. Exato. Gosto de estar na trincheira e ter ferramentas com que trabalhar. Não tenho mentalidade palaciana. E acho que é perfeitamente ridículo alguém pensar em termos de querer ser isto ou aquilo na magistratura, porque a magistratura é uma profissão de vocação e de humildade. Muito bem. E a humildade é contrária a essas... Desculpe, quer dizer, não tem cabimento sequer pensar nisso. Então vamos para o domínio do soldado ou da soldado rasa, a Maria José. Da soldadinha rasa. Da soldadinha. Onde é que estava no 25 de Abril? Olha, o 25 de Abril andava por aí, tinha um programa qualquer de fazer uma revolução, depois eu cheguei à conclusão que esse programa não prestava para nada, que eu na altura era uma radical maoísta. O 25 de Abril apareceu sem eu contar. Devo dizer que nesse dia tínhamos marcado a ida a uma fábrica em Águeda ou qualquer coisa para irmos lá fazer umas doutrinações dos operários. Sim. Um comício, claro que não fomos, evidentemente, e ficámos todos um bocado desorientados, porque não percebíamos o que se estava a passar. Mas a euforia chegou rapidamente, depressa viemos para a rua, passávamos, só dormíamos quando estávamos aqui a ir para o lado, quase não dormíamos, não comíamos. Foi uma época empolgante. A doutora falou ali também, um pouco também na linha de que Boaventura Sousa Santos, a semana passada, aqui nos fez refletir,
todos cometemos erros, excessos. É verdade. Acha que isso é um processo importante para o tal Abril que falta fazer, partir desse reconhecimento Não, dos erros? os excessos não causaram danos, não causaram feridas permanentes na nossa sociedade. Sim. Mas foram radicalismos. O MRPP teve os seus radicalismos. Foi a invasão das sedes, por exemplo, algum espancamento de pessoas, e de todos cometeram... Sim. Mas acha que, digamos, Acho que isso não marcou a história do 25 de Abril. O que marcou a história do 25 de Abril foi o fim de uma ditadura, foi a descolonização, foi a liberdade de expressão, foi a fusão eufórica do povo com os militares, que criaram uma segunda revolução e, porventura, determinaram os acontecimentos, porque se calhar se o povo não tivesse invadido as ruas, os militares não teriam tido a força que tiveram. Isso foi um acontecimento único na história, e é isso que hoje está escrito na história. Isso é que é o importante, acho eu. O resto são pormenores já de historiador minucioso. Mas quando se fala da necessidade de um novo 25 de Abril, não já sem a guerra colonial no horizonte, 25 de Abril, é a democracia verdadeira, pluripartidária, com partidos capazes de prestar contas, com justiça fiscal, com igualdade perante a lei, com reconhecimento do mérito, com livre concorrência de mercado, com capacidade de produzir riqueza e felicidade para as pessoas. Esse é que é o 25 de Abril que as pessoas querem e que eu também quero, que queria para o meu neto, por exemplo, que queremos para os nossos netos. Sr. Doutor, quase uma última questão. Vêm aí as eleições europeias, tem sido uma questão que temos confrontado os nossos convidados, sem pôr em causa o processo democrático da eleição de eurodeputados, mas, e dentro da liberdade, até onde é que pode ir, é possível entender, por exemplo, estas eleições europeias como um momento privilegiado para castigar, sou eu que a digo, aqueles que nos têm conduzido de alguma forma até estes dias em que, enfim, não se vê solução para o dia-a-dia. Acha que votar ou a abstenção consciente, como falou Jorge Novaes, mas sobretudo exercer o voto, de uma maneira ou de outra, votar, podia ser já um momento privilegiado de cidadania? Vamos lá ver. Eu, como magistrada, tenho o dever de isenção. Exato. Não posso fazer comentários políticos. Acho que temos o dever de votar. Se tivermos que escolher entre ficar em casa a ver um filme ou de pijama e chinelos ou ir votar, é melhor ir votar. Mas não posso dizer mais nada. Pronto, estivemos a falar por uma rede social, já ouvi falar das redes sociais. Qual acha que pode ser o nosso contributozinho para multiplicar estes almoços e o que aqui se disse por mais pessoas? As redes sociais é espalhar os valores de Abril, os valores do mérito, da igualdade, da luta por uma justiça verdadeira, por uma justiça fiscal, por um mundo melhor. As redes sociais podem ser uma centelha de, como é que eu ia dizer, de procura, de construção de um futuro melhor do que o presente. E o seu contributo fica aqui registado, nós é que lhe agradecemos. Obrigada. E que essa justiça brilhe cada vez mais intensa. Isso era o que nós gostávamos. Ok. Muito obrigado, Sr. Doutor. Obrigada a eu.